E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? E aí, o que vocês acharam dessa ideia básica da aposentadoria da pessoa com deficiência? Então, hoje a gente vai ver a parte específica. Então, no vídeo anterior, a gente viu as regras gerais que a gente vai aplicar para os dois tipos de aposentadoria. Por quê, pessoal? A aposentadoria da pessoa com deficiência ela não foi atingida pela emenda 103 de 2019. Então, foi mantido aqui os dois tipos de aposentadoria que já existiam. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. E é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir na nossa hashtag 89. Nós vamos começar pela aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. O que é importante aqui para a gente, pessoal? Já de cara, para que não haja nenhuma dúvida, tá? Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com deficiência. Na aposentadoria por idade, o grau de deficiência ele é irrelevante. Então, ó, anota que essa informação ela é importante. O grau de deficiência na aposentadoria por idade ele é irrelevante. Basta ser constatada a deficiência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, o grau de deficiência ele é muito relevante, tá? Muito relevante, porque ele vai afetar o tempo de contribuição para a concessão do benefício, tá? Então, o benefício, a concessão do benefício vai variar, o tempo de contribuição ele vai sofrer variação de acordo com o grau de deficiência. Por isso ele é tão importante. A gente vai ver aqui na prática como é que funciona. Vamos começar então pela aposentadoria por tempo de contribuição. Então, regra, a aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, observado as regras do Sistema Especial de Inclusão Previdenciária e os seguintes requisitos. Então, repare que ele pegou aqui ó, o empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual e facultativo. Quem ele não pegou aqui? O segurado especial, tá? Então, já observe essa primeira observação. Observado as regras do Sistema Especial de Inclusão Previdenciária e os seguintes requisitos. Aí vai cair exatamente no que eu falei para vocês, pessoal. A aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, o tempo de contribuição ele vai variar para a concessão do benefício de acordo com o grau de deficiência. Então, o que a gente tem? Se a pessoa for constatada com grau de deficiência grave, o homem vai se aposentar com 25 e a mulher vai se aposentar com 20. Se a pessoa for constatada com grau de deficiência moderada, o homem 29 e a mulher 24. Se a deficiência for leve, o homem 33 e a mulher 28. Veja como é importante o grau de deficiência para a aposentadoria por tempo de contribuição. Por que eu quero que vocês fiquem atentos a essa informação? Porque lá na idade, isso aqui não é importante, não tem relevância para a gente, tá? Então, bastante atenção. Num é importante, no outro é irrelevante, não tem nenhuma importância. Vamos lá. Ó. Observação. Então, repare aqui, pessoal, que eu citei todos os segurados e deixei de fora o segurado especial, tá? Vamos dar uma olhadinha agora nessa observação aqui, ó. Esta modalidade de aposentadoria só é devida aos segurados especiais que contribuem facultativamente, com a alíquota de contribuição de 20%, seguindo as mesmas regras dos demais segurados facultativos. Tá? Então é possível, presta bem atenção nesse tipo de questão, é possível que o segurado especial tenha direito a esse tipo de aposentadoria? Sim, se ele contribuir como um facultativo na alíquota de 20%. Agora, se ele contribuir na produção, que é a regra básica para ele, a contribuição na produção, ele vai ficar de fora. Ele não vai ter direito. Tá? Vamos lá. Carência. Então, o benefício ele tem 180 contribuições mensais como carência. A gente já viu isso aí, né? Carência é o quê? O tempo mínimo de contribuição que eu tenho que ter para ter direito a determinado benefício. Qualquer coisa, volta lá na aula de carência, que aquela aula é muito importante para a gente. Renda mensal inicial, 100% salário-benefício. Repara que aqui, ó, totalmente diferente do que a gente vê hoje na regra da reforma da Previdência, né? Que é 60% mais 2%. Aqui não, aqui está fechadinho como era antes. Então, sem nenhuma modificação. Prova exclusivamente testemunhal. Então, vamos dar aqui uma observação importante. Ó. A comprovação da deficiência anterior à data da vigência da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, será instruída por documentos que subsidiem a avaliação multiprofissional e interdisciplinar,
Vedada a prova exclusivamente testemunhal. Isso aqui também é importante, né, pessoal? Então ele já afasta ali a coisa só por testemunha, tá? Ele pede ali uma documentação, vamos dizer assim, uma prova mais forte para a verificação da deficiência, tá? Vamos dizer assim, uma prova mais forte ou uma prova diferente da prova testemunhal. Pode ter a prova testemunhal? Pode, mas é necessário também uma outra prova para reforçar ali aquela situação. Vamos lá. Surgimento ou alteração no grau de deficiência após a filiação. Isso pode acontecer, né, pessoal? O tempo vai passando, pode surgir uma deficiência, a pessoa passar a ser um deficiente grau leve, o tempo passar novamente, a situação dele piorar e ele passar de leve para moderado, ele passar de leve para grave, pode acontecer de tudo, né? A gente não consegue controlar tudo o que está acontecendo no decorrer da vida. Então, vamos lá. Ó. O segurado que após a filiação do regime geral tornar-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado, o tempo de contribuição será proporcionalmente ajustado e os respectivos períodos serão somados após conversão, devendo ser considerado o grau de deficiência preponderante. Então, o que ele fala ali? É possível converter o tempo, é possível aproveitar o tempo, é possível eu converter o tempo, a pessoa não vai ser prejudicada em nada. Tá? Eu faço a conversão, somo os tempos e mantenho ele dentro do grau preponderante. O grau preponderante, pessoal, ele vai ser qual? Mais uma vez, ó, anotem. O grau preponderante é onde ele vai ter mais tempo de contribuição. Tá? Então, na hora que eu vou converter, eu vou carregar para onde ele tem mais tempo de contribuição. Importante, tá? PC. Tá? Vamos lá. Grau de deficiência preponderante, como eu acabei de falar para vocês, ó, o grau de deficiência preponderante será aquele que o segurado cumpriu o maior tempo de contribuição antes da conversão e se verá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão. Por que como parâmetro, pessoal? Porque a gente já viu aqui que o grau de deficiência vai variar para a concessão do benefício. Tá? O tempo necessário vai sofrer variação. Então eu vou jogar tudo para preponderante, onde ele tem mais tempo de contribuição, seja grave, moderado ou leve, para verificar se ele vai preencher os requisitos do tempo mínimo. Tá? Então essa é a ideia. Vamos lá, vamos avançar. Voltar lá. Contribuição alternativa na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência. Tudo pode acontecer, tá vendo? São vários senõezinhos. Quando o segurado contribuiu alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos poderão ser somados após a aplicação da conversão. Poderão, não deverão. Então, eu faço a conversão e somo os períodos, sem nenhum problema, para verificação se ele vai atingir lá o tempo mínimo necessário para a concessão do benefício que ele está requerendo. Tempo de contribuição em condições especiais. Pessoal, esse quadro aqui, tá vendo essa parte aqui, esse slide? Anota ele todo. Esse slide eu acho que é o mais importante. Aquele quadrinho lá do grau de deficiência, leve, moderada e grave, com os tempos de contribuição necessários para se aposentar. E esse slide aqui são os mais importantes para a prova, tá? São aqueles que quando cai, geralmente, é esses dois tópicos, tá? Então preste bastante atenção nisso aqui. Pausa se quiser pausa. Se estiver anotando em caderninho, pausa o vídeo, anota, porque esse slide ele é muito importante. Vamos lá, o tempo de contribuição em condições especiais. Pessoal, depois desse bloco, a gente vai estudar aposentadoria por incapacidade permanente e depois a gente vai estudar as aposentadorias especiais, tá? O que acontece quando a gente for estudar lá na aposentadoria especial? Uma regra que eu chamo de regra de ouro da aposentadoria especial é que para você se aposentar por especial, todo o tempo tem que ser especial. Tá? A gente vai ver isso lá na frente. Então, para eu ter direito à aposentadoria especial, todo o meu tempo tem que ser em atividade especial. Senão, eu não vou ter direito. E é isso que a gente vai ver aqui, tá? Em relação aqui ao item 3, que é o item que mais cai em prova. Tá? A gente tem que ficar bastante atento. Fiquem tranquilos que a gente vai falar pra caramba aqui de aposentadoria especial. Tá? A gente vai ver a aposentadoria por incapacidade permanente nos próximos 3 vídeos e depois a gente cai na aposentadoria especial. Tá? Então vamos lá. Ó.
A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada no mesmo período contributivo com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativas às atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Quando a gente for estudar a aposentadoria especial, a gente vai ver que quem se aposenta por especial também tem tempo reduzido. Tá? Ele pode contribuir com menos e ter o direito ao benefício, em face dele estar sujeito a condições que prejudiquem a saúde e a integridade física dele. Por isso que ele tem essa vantagem. Tá? O que ele está dizendo aqui? Como a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela também tem tempo reduzido, a gente viu aqui, né? Vai reduzindo, até de acordo com o grau de deficiência. O grau de deficiência aumenta, o tempo de contribuição é menor. Ele está dizendo que eu não posso aplicar as duas reduções, senão daqui a pouco a pessoa não vai nem trabalhar, né, pessoal? Então, seria muito vantajoso para ela. Então, é exatamente isso. Então, eu não posso aplicar a redução lá da especial com a redução da pessoa com deficiência. Vou ler de novo. Ó. A redução do tempo da pessoa com deficiência não pode ser acumulada no mesmo período contributivo com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos às atividades exercidas em condições especiais, que, como eu falei, ó, são aquelas que prejudicam a saúde ou a integridade física do trabalhador. Tá? 2. É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, se resultar mais favorável ao segurado. Então, olha só, eu posso pegar e converter o tempo lá da aposentadoria especial para que a pessoa se aposente com deficiência. Mas olha aqui o 3, ó, é vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial. Repare, esses dois são muito importantes. Eu posso pegar o tempo especial e converter ele para facilitar a vida aqui, facilitar a vida, né, da pessoa com deficiência. E aí eu faço a conversão e somo na aposentadoria da pessoa com deficiência para ajudar ela. Mas não é uma via de mão dupla. Eu não posso pegar, ó, o tempo da pessoa com deficiência e converter para especial. Ó. É vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial. E por que não é uma via de mão dupla? Eu não posso. Porque a aposentadoria especial, que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos, ela tem o que eu chamo de regra de ouro. Para se aposentar com especial, todo o tempo tem que ser especial. Tá? Por isso que ela não admite essa conversão. Eu posso pegar o especial, converter para comum, mas eu não vou poder pegar lá o da pessoa com deficiência e converter para especial. Porque para se aposentar especial, todo o tempo tem que ser especial. Beleza, pessoal? Essas duas informações de baixo, elas são muito importantes, tá? Se puder destacar ela no seu material, destaca. Assim como aquele quadrinho lá, que eu volte lá. Vou voltar lá no quadrinho, ó, porque esse quadrinho é muito importante. Que é o quê? Os tempos de contribuição necessário de acordo com o grau de deficiência. São os dois tópicos principais aqui do vídeo de hoje, tá, pessoal? E aí a gente fecha, a gente já matou aqui a aposentadoria da pessoa por tempo de contribuição. A gente vai para a aposentadoria por idade. Lembrando, anotem, mais uma vez eu vou falar, é irrelevante o grau de deficiência. O grau de deficiência aqui ele não é relevante. A gente verifica somente a deficiência e a carência. Vamos lá. Ó. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado aos 60 anos de idade homem e 55 se mulher. Tá? Repare, a idade reduzida também, ó, reduz a idade. Para efeitos de concessão desta aposentadoria, o segurado deve contar com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Olha aqui a carência. 15 anos de tempo de contribuição, cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau. Independentemente do grau. Independentemente do grau. O grau não é relevante para esse tipo de aposentadoria, tá? Então, o que eu tenho aqui? O grau é irrelevante, eu tenho uma carência de 15 anos e tenho uma redução na idade, tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Então, bastante atenção com isso, pessoal. Então, vamos fechar a aula de hoje, ó. De olho naquele quadrinho, tá? De olho nas regrinhas de tempo de contribuição em condições especiais e de olho na irrelevância e nas idades para se aposentar por idade a pessoa com deficiência, tá bom? Então, a gente matou mais uma aposentadoria, pessoal.
Espero que vocês estejam gostando, tenham curtido e principalmente tenham entendido bem essa parte. Esse é um tópico que cai pouquíssimo em prova, tá? Cai pouquíssimo. Quando cai, geralmente cai aquele quadrinho, cai os pontos que eu pedi para vocês marcarem, tá bom? Então, se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.